Corinthians é um caso muito sério quando você olha. Você olha hoje para a defesa do Corinthians. Não tem um goleiro confiável. Nenhuma crítica ao Matheus, coitado, que até foi bem no jogo contra o Inter, mas não é um cara em que a torcida confie. Perdeu o Cássio e o Carlos Miguel. O Corinthians não tem laterais, embora tenha feito todos os esforços e passado pela bizarrice que passou com o Mateuzinho. Mateuzinho e Hugo são os laterais do Corinthians. Né? O Corinthians está tão ruim de lateral que o Fagner está fazendo uma falta terrível, apesar de, nos últimos tempos, mais dar pontapé do que jogar. O miolo de zaga é um miolo de zaga absolutamente fraco, frágil, como mais uma vez ficou demonstrado contra o Inter. Não tem um armador, porque esse Coronado é o caso típico do jogador da bola no pé, que você vê que tem talento, que sabe chutar e tudo mais, mas é um jogador sangue doce, não é um jogador para resolver o meio de campo do Corinthians. O Garro está desaparecendo. O Yuri Alberto é o esforço em forma de gente, andou fazendo gol, mas você não sabe o que pode esperar dele a cada jogo. No último tomou o terceiro cartão amarelo, não vai ao Paraná. E aí você tem um treinador que as pessoas dizem, se perder lá no Paraná, cai. É a chamada profecia que se autorrealiza, né? Porque, é claro, ele não ganha de ninguém. Mas por que haveria de ganhar do Atlético Paranaense lá na Baixada? Por que cargas d'água? Se o Atlético Paranaense tem time melhor do que o Corinthians, técnico melhor do que o Corinthians, organização muito melhor do que o Corinthians. Aliás, quando o Danilo fez a relação de clubes que hoje sobrevivem melhor do que alguns grandes, o Atlético Paranaense é um caso absolutamente exemplar, né? É, inclusive, o de menor dívida, ou sem dívida, no futebol brasileiro. Você pode discutir os métodos autoritários, isso, aquilo outro, mas o fato é que o Atlético Paranaense já é uma realidade autossustentável no nosso futebol. Então, por que o Corinthians tem que ganhar do Atlético Paranaense? Por que se supõe que o Corinthians vai ganhar? Claro que não vai ganhar. Claro que não vai ganhar. Pode ganhar, pode ganhar. Pode ganhar. O Canadá ontem deu um susto na Argentina. Né? Se o Canadá ganha da Argentina e fosse boxe, seria o Canadá o novo campeão do mundo. Então, essa é a situação do Corinthians. Aí você olha e o senhor Augusto Melo está preocupado com o Oliveira, devia estar preocupado com a Laranjeira, e não com o Oliveira. Devia estar preocupado com as pessoas que ele tem perdido na direção do Corinthians. Lembra-se de que tudo passava pelo Cifute? Pois ele acabou de demitir o responsável pelo Cifute, que saiu falando, dando coice, dizendo que ele sequer podia ir ao jogo junto com a delegação, porque não é da patota. Não é da patota. Mandou embora o Danilo, sem respeito pelo Danilo, porque o Sub-20 tomou uma goleada. O Zidanilo, campeão mundial pelo Corinthians. É um cara que merece todo o respeito. Né? Foi campeão da Copinha, mas já estava marcado para morrer, porque não é da patota. Então, esse é o Corinthians. Por que esperar que alguma coisa aconteça? Mas tem a janela, o Corinthians vai investir. Investir que dinheiro? Que jogador que o Corinthians procure não vai dar um telefonema para um amigo dentro do Corinthians e perguntar como é que está a coisa aí? E o cara vai responder, olha, o salário está atrasado, direito de imagem não se paga, a torcida invade a cada 15 dias. O Abel Ferreira ontem chamou atenção para a entrevista que o William deu no Bola da Vez da ESPN. E é realmente exemplar essa entrevista, em que ele fala das condições do futebol brasileiro, mas ele está falando da experiência que ele teve agora ao passar de volta pelo Corinthians. Né? Então, a situação do Corinthians, âncora, eu lamento te informar, eu sei que você não fica nem um pouco feliz com esse quadro,
mas é uma situação lastimável. Lastimável É. a situação corintiana. Ô, Mauro, falando em lastimável, o ano passado terminou com o Fluminense, campeão da Libertadores, segura, o dinizismo, e o Flamengo que não ganhou nada, disputou 10 campeonatos, perdeu 12. Esse ano eles vão se enfrentar amanhã, no fim de semana, desculpa, domingo. O Flamengo líder do campeonato e o Fluminense na lanterna do campeonato, o Fluminense do Diniz. Que explica isso? O que o Flamengo fez de lá para cá, o que o Fluminense fez de lá para cá, ou deixou de fazer? Fora, Tirone, que o Diniz substituiu o Tite na seleção brasileira, né? É isso, exatamente. É isso, teve isso também, não teve? Teve isso também. O Fluminense veio mal desde o começo do ano, né? O Fluminense venceu aquela Recopa sem merecer. Acho que nos 2 jogos a LDU jogou mais, mas conseguiu aí o título. Isso escondeu um pouquinho os defeitos do time. No Campeonato Carioca, o Fluminense classificou em quarto, foi eliminado pelo Flamengo, até foi um confronto precoce, esperava-se na final. No Brasileiro, esse vexame, venceu um jogo só em 10 rodadas e vem se arrastando. As atuações são sofríveis, é um time envelhecido, insistiu em mais jogadores veteranos, contratou Douglas Costa, Renato Augusto, Thiago Silva ainda vai estrear, né? E o Mário Bittencourt está segurando o Diniz, muito pressionado, e boa parte da torcida pedindo a demissão dele. Se por acaso o Fluminense perder no domingo, se perder jogando uma partida equilibrada, é possível até que ele continue, acho até que ele continua. Mas se perder jogando mal, especialmente se for por mais de um gol, não sei se vai ter dinizismo segunda-feira, não. Pode ser que o Mário não sustente. E o curioso é que ele renovou o contrato há pouco tempo do técnico, né? O presidente renovou o contrato do treinador. Ele acreditava realmente que as coisas mudariam rapidamente. Não estão mudando, as atuações são péssimas. E se o Diniz cair, a questão é quem vai assumir, o que vai fazer com esse elenco. Porque isso foi montado pela cabeça do técnico e do presidente. Esses jogadores todos aí, a média de 32, 33 anos, o time que entra em campo, a média é essa que deve subir no momento que o Thiago Silva entrar na equipe, que ele tem quase 40. Ele vai fazer 40 anos em 22 de setembro. Então, é um momento bem delicado. E o Fluminense, olha, claro que falta muito campeonato, mas o desempenho do time é uma coisa tão assustadora, tão ruim, que já é para fazer conta. O número de pontos tem que fazer para chegar a 45, o Tricolor já tem que fazer. Tem que fazer. Já passou um quarto do campeonato e o time está muito mal enterrado lá embaixo. E esses times que estavam ali próximos, como o caso do Vitória, que já entram preparados para lutar contra o rebaixamento, conseguem se recuperar muito rapidamente, né? Então, entra na competição mais ciente de que essa é a luta deles. Não era o que o Fluminense esperava. Então, no jogo de domingo, acho que temos aí uma possibilidade grande de uma mudança se o Fluminense voltar a perder, né? Agora, o Flamengo, como eu falei antes, o Flamengo está numa fase também que não é o Flamengo desfalcado. É um Flamengo no modo emergência, até acabar essa Copa América, que mal começou, essa coisa aí. Aqui, o Mauro falou sobre o... Oi. Âncora, arranque final, 6.500. Isso mesmo, arranque final. 500 leaks, 500, só 500. Vamos lá, só 500, vamos embora. Não, então vai a 8.000. Vai a 8.000. Não, calma, Trajano. Não faça isso. Quem que você queria que aparecesse aqui, ô Trajano? O Fernando? O Fernando para agitar, para todo mundo brindar, a gente quebrar o pau entre nós. A gente apareceu, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos polemizar, então? O Bahia não parece jogar um sistema misto do dinizismo com arame liso? Responde essa aí, ô Arnaldo. Como é que é? Bahia... Eu gostei da análise. Como é que é a definição? Um sistema misto do dinizismo com arame liso. Que beleza, hein? O Bahia, que foi um dos menos desfalcados pela Copa América, né, perdeu só o lateral direito, Arias, para a seleção colombiana, tem um meio de campo que poucos times no Brasil têm hoje, um meio de campo técnico, né? Por isso que o Mauro explicou que mesmo o Flamengo jogando em casa contra o Bahia, quem vai tomar a iniciativa, por incrível que pareça, por ter esses jogadores, é o Bahia. E acho que o Bahia faz bons jogos, dá gosto de ver o Bahia jogar hoje, mas ainda falta, e aí por isso que o Juca falou, falta alguma coisa, sobretudo banco, para quando ocorrem as trocas, manter minimamente o nível do time titular. Também não é, em relação ao ano passado, já é muita diferença para o Bahia, né? Do Bahia que disputou para não cair até a última rodada do Brasileirão, para esse ano.
Tem uma questão aí que pode ajudar o Bahia nessa sequência Só um maluca, que torneio. ele não ter torneio internacional, né, Juca? É. Então, o calendário é um pouco menos encavalado para o Bahia. Ainda falta o arame liso que o Fernando nos coloca, é que na final do Baiano, perdeu para o Vitória. Na semi da Copa do Nordeste, perdeu para o CRB. Na hora que é para assumir a liderança ou segurar o empate com o Flamengo, toma um gol na última bola. Então, mas eu acho que é um processo natural de um time recém-formado. Vai ficar essa imagem, porque talvez também o Rogério Ceni tenha passado por arame liso em outros locais. Mas o time do Bahia, eu acho que é um time formado recentemente que ainda vai complicar muito grandão aí na frente. Eu vejo ali dessa turma de cima, já que você deixou o Campeonato Brasileiro lá, a Espanha, né, com Palmeiras e Flamengo dominando. Além do Botafogo, acho que esse aí é um intruso que tem que ser respeitado pelo que vem fazendo nos últimos tempos. O Atlético Paranaense e o Bahia, eles podem incomodar até o fim. Acho que eles têm time, elenco, comando para pelo menos complicar os favoritos até o final. 7.200. Isso Olha, eu mesmo, tô falando, passamos da tô meta. falando. Ainda dá para chegar, hein? Mas Eu deixa eu falei dar 8 uma mil, notícia eu falei aqui. 8 mil. Deixa eu dar uma notícia aqui, que chega agora, no UOL, está publicada já. Ex-goleiro do Corinthians, César, morre de vítima de infecção generalizada. O pequeno grande César, Ju. Pequeno grande César. 69 anos. As maiores atuações de um goleiro que eu já vi na minha vida foi Corinthians e Ceará. E ele fechou o gol e veio jogar no Corinthians. Que pena. É isso. Pequeno E grande depois César. o Boa figura. Corinthians que veio da Taça de Prata, pegou aquele grupo só com os grandões, Flamengo, Inter e Galo, e se classificou com um pequeno grande César fazendo grandes Milagres. atuações. Isso. Bom, a gente está falando sobre Palmeiras e Flamengo, que estão aí dando as cartas, e assim será por muito tempo, parece. E aí a gente fica falando, não sei quem vai resistir, esse aqui é candidato, não, o Bahia, talvez, o Botafogo, blá, 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 mas quem está lá é o Palmeiras e Flamengo. E aí tem alguns times que quando começa o campeonato, opa, agora chegou, hein? Agora mudou de patamar, não, agora segura. Agora é o Galo do Milito, agora é o São Paulo do Zubeldia. Arnaldo, fala aí. O Galo do Zubeldia tomou 8 gols em 2 jogos. Perdeu até pro Campinho. Não, Galo do Zubeldia, calma. Galo do Milito. Galo do Milito. E o São Paulo do Zubeldia, que estava todo mundo enlouquecido. Ah, não perde. Perdeu, mas não perdeu do Manchester City. Perdeu do Cuiabá, em casa. Acabou Petit. também, né? Pra essa Cuiabá turma. de Petit. Diga lá, Arnaldo. Sabe quantas vezes o São Paulo ganhou do Cuiabá na história? Uma. É incrível. É incrível. E vocês acham que o Palmeiras e o Flamengo não vão continuar ganhando? São Paulo não ganha do Cuiabá, nunca ganhou, mas tudo bem, vai lá. Não, assim, vai. São casos um pouco diferentes, na minha opinião. Existem semelhanças entre Milito e Zubeldia, mas Galo e São Paulo são casos diferentes. Acho que o Galo tem um time mais forte que o São Paulo, um elenco mais forte, mas está completamente mutilado nesse momento. Aliás, o Galo foi quem, digamos, sabotou a sua tese do Campeonato Espanhol de Palmeiras e Flamengo, ganhando o título lá em 2021, né? Naquele tipo o Atlético de Madrid. Em cada 20 ganha um. Foi o Atlético de Madrid, que seja, mas foi, né? Ganhou o campeonato em 2021 com sobras, né? Com sobras. O São Paulo ainda não está nessa condição, Tironi, de fato não está, né, de disputar para ganhar os pontos corridos. Ele já foi rei dessa história toda, o único tricampeão, coisa que o Palmeiras pode, consecutivo, né? Coisa que o Palmeiras pode igualar esse ano. Mas está muito longe, até porque eu acho que, além da questão do Zubeldia, dos jogadores e tudo mais, e dos fracassos, tem uma situação que a direção do São Paulo, essa direção, ela prioriza Copas, nos detalhes, nas atitudes.
Então, sempre que acontece esse momento do brasileiro, ali a 10ª rodada, o time está lá, meio G4, tá, isso acontece agora pelo 4º ano consecutivo. É o 4º brasileiro dessa direção. E as atitudes dessa direção nesses momentos-chave não é pleitear mudança de tabela, querer, vai jogar. Não, aceita jogar com o Corinthians lá, depois de ter jogado quinta-feira em Criciúma, joga às 4 da tarde no campo do Corinthians e dane-se. Foi o que o Zubeldia falou. Majora o preço dos ingressos na hora em que o time mais precisa da torcida. Faz isso na hora de voltar. E foi o menor público do São Paulo no ano contra o Cuiabá. 33 mil pessoas. Não é um pequeno público. 33 mil pessoas não é pouco, eu sei. Mas no Morumbi, 33 mil é meio que metade do estádio, né? Não, faz muita diferença, 45 para 33, que era a média do São Paulo. E nesses detalhes, você vai desmobilizando um time para o campeonato de pontos corridos. E campeonato de pontos corridos é a batida toda rodada, meu cara. Não tem segredo. É detalhe. É tabela, é escala de árbitro, é público, estádio cheio. O Palmeiras não acabou de conseguir mudar o jogo com o Corinthians. O Palmeiras... Gente, anotem aí, tô falando. O Palmeiras fecha toda a rodada de brasileiro. O Palmeiras acabou de conseguir mudar o jogo com o Corinthians para segunda-feira à noite, para jogar no Allianz com a capacidade completa. Faz certo o Palmeiras. Assim é o campeonato de pontos corridos, Tironi. Você ganha nas atitudes, além de ter o técnico bom e um time bom. Mas numa maratona de 38 rodadas, você tem que pensar em todos os detalhes. O Palmeiras do Abel é mestre nisso. Não é à toa que é bicampeão. Além de ter um técnico bom e um time bom. O São Paulo hoje tem um técnico que recém chegou, estava 12 jogos invicto, está com problemas mesmo, sobretudo no meio campo para trás. Tem bastante desfalque também, assim como o Flamengo tem, o Atlético tem. E tem essa situação de agora ou vai disputar meio o meio no limbo da tabela, como a gente fala, né? Como tem feito nos últimos anos. E aí vai tentar uma cartada nas Copas, como tem feito nos últimos anos. E tem até chegado às finais, Sul-Americana, aí agora foi campeão da Copa do Brasil, agora está na Libertadores contra o Nacional, vai ter ainda também a possibilidade de defender o título da Copa do Brasil. É o São Paulo dessa gestão, que se preocupa muito com... Aliás, o presidente de São Paulo agora se juntou lá, a delegação, né, na Copa América, vai ficar lá o mês todo nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Zubeldia vai tentar alguma outra fórmula a partir do jogo com o Vasco. Jogo tranquilinho. Trajano, eu estava te devendo, né? O Vasco, que pode contratar o Ramon Dias de novo, porque está no Rio de Janeiro e está no imbróglio lá financeiro e jurídico. Eu quis comparar com o Júnior, a breve passagem do Álvaro Pacheco pelo Vasco. O Júnior foi treinador do Corinthians em 2003 por 2 partidas e 10 dias de trabalho. Ele jogou contra São Caetano e São Paulo, perdeu as duas por 3-0 e pediu demissão. O diretor era o Rivelino. Trouxe o Júnior, 2 partidas, 10 dias. Foi o reinado do Leovegildo Lins Gama Júnior como técnico do Corinthians em 2003. Portanto, mais breve do que Álvaro Pacheco.